Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. É quinta-feira, 2 de setembro, e hoje estou muito feliz em encontrar você novamente. Também porque ontem, você viu, nós anunciamos para os 4 cantos do mundo que no mês de agosto a nossa comunidade celebrou 100% do projeto Junto ao Coração. Aleluia! Graças a Deus! Quero agradecer a você que faz parte desta história bonita de milagres. É um milagre. Pare um pouquinho para pensar, num período de pandemia, uma dívida que gira em torno de R$50 mil, e o milagre acontece pela mão das pessoas, pela generosidade dos corações, e assim conseguimos honrar nossos compromissos, assim conseguimos manter esta obra de evangelização que tem como objetivo máximo ter e favorecer o encontro com Jesus. Eu agradeço a você por colaborar. Você também é parte do 100% do projeto Junto ao Coração. Ontem eu comecei a explicar para você sobre aqueles detalhes da Sagrada Escritura. É preciso entender, é preciso um conhecimento cada vez melhor da Sagrada Escritura. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Por meio da Bíblia, Deus visita o seu povo, visita você. Todos os dias, quando você vai à missa, tem um texto diferente, sabia? Este texto, que é lido solenemente no altar, traz algum ensinamento da Sagrada Escritura que a Santa Igreja escolheu para aquele dia. A primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, e dependendo da ocasião, até uma segunda leitura também aparece, são maneiras de Deus falar com você. Eu aconselhei ontem, e se você não ouviu, não pôde prestar atenção nesse detalhe, aconselhei que você faça um altar na sua casa durante o mês de setembro, para dar destaque à palavra de Deus na sua vida. Para compreender como Deus se comunica conosco, precisamos de alguns detalhes importantes da Sagrada Escritura. Uma coisa que muita gente não imagina é que a Bíblia não foi escrita em português. Você tem a Bíblia na sua casa, e se você não tem, esse é um livro obrigatório para todo cristão. E quando você abre este livro, a Bíblia, vê o texto no nosso idioma materno, o português. Mas a Bíblia, na sua primeira redação, a Bíblia inspirada, recebeu a sua forma textual em 3 idiomas básicos: o hebraico, o aramaico e o grego. E durante muitos anos, este foi o único texto sagrado recolhido, chamado de Sagrada Escritura. Depois, houve uma primeira tradução destes 3 idiomas para o latim. E até a década de 60, na Igreja Católica do Rito Latino, todas as celebrações continham os textos sagrados proclamados solenemente em latim. No final do Concílio Vaticano II, na década de 60, a Igreja decide colocar a Bíblia na língua de cada nação para favorecer aqueles que não entendiam latim. E graças a essa decisão da Santa Igreja, hoje podemos dizer que a Bíblia tem cerca de 2.000 idiomas. Foi traduzida desta forma. É o livro, sem dúvida, o livro mais comprado, o livro mais lido, o livro mais traduzido da história da humanidade. As cópias mais antigas da Bíblia estão guardadas na Biblioteca do Vaticano. O Vaticano, que é o Estado
dentro de Roma, aonde mora o Santo Padre, o Papa, que guarda a história da Igreja, destes 2000 anos da Igreja Católica. Há também alguns textos guardados no Museu Britânico de Londres e no Museu de Jerusalém, a capital da Terra Santa. Então quer dizer que ali tem os textos sagrados guardados no disquete, num DVD ou até mesmo na nuvem? Bom, naquele tempo não tinha essas coisas, né? Como é que eles escreveram os textos sagrados? Em pergaminhos, feito com material vegetal ou couro antigo, né? Couro de animal, que eram preparados para receber essa tinta. São várias as formas de registro que a história da humanidade nos traz e que guardaram os textos sagrados, até mesmo em tijolos de argila, não é? A primeira vez que o texto sagrado foi colocado no couro de carneiro, por exemplo, no pergaminho, teria sido por volta de 200 anos antes de Cristo. E quem foi que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos? Um arcebispo da Igreja Católica. A Igreja Católica reuniu estes livros, guardou nos mosteiros, depois organizou a primeira tradução do latim. Só depois de 1517 é que, com o surgimento do protestantismo de Martinho Lutero, os nossos irmãos separados, evangélicos, eles retiraram 7 livros da lista que a Igreja Católica sempre guardou. Então a Bíblia dos irmãos protestantes é a mesma Bíblia católica com 7 livros a menos. É por isso que cada católico deve prestar muita atenção na sua Bíblia para saber distinguir. O católico tem que ter a Bíblia completa. Não pode ter a Bíblia faltando 7 livros. Padre Delto, como é que eu faço para saber se a minha Bíblia é católica ou não? Bom, uma dica que eu dou a você é olhar na primeira ou segunda página da Bíblia. Se ali tiver o nome João Ferreira de Almeida, é o nome do tradutor para o português da revisão protestante. Se tiver esse nome, João Ferreira de Almeida, na primeira ou na segunda página, significa que aquela Bíblia é protestante, não é católica. Se não tiver, é muito provável que ela seja uma Bíblia católica, viu? Muito provável. Padre, se eu não encontrar nenhuma coisa nem outra, como é que eu faço para ter certeza? Olha, a Bíblia católica, por exemplo, possui o primeiro e o segundo livro de Macabeus. A Bíblia protestante não tem o livro de Macabeus. Eu vou te falar apenas isso para que você tenha uma noção. Porque se eu falar os 7 livros, pode ser que você até se esqueça daqui a pouco, não é? Então, pelo menos, o primeiro e segundo livro de Macabeus está presente na Bíblia católica. A Bíblia protestante não tem esse livro, que é o livro que fundamenta a doutrina sobre o purgatório. Por isso que a Igreja Católica professa, ensina sobre o purgatório, e a Igreja Protestante, os irmãos separados, não acreditam no purgatório. Também porque nem tem esse livro na Bíblia deles, não é? Então, eu falei, inclusive, ontem dessas 2 divisões da Bíblia. O Antigo Testamento, a primeira parte, e o Novo Testamento, que são divididos pelo momento em que Nosso Senhor encarnou, Nosso Senhor nasceu. Padre, mas como é que é esse negócio aí? Tem alguns livros que não estão na Bíblia? Sim. A Igreja Católica foi responsável para escolher a lista dos livros que fariam parte da Bíblia. Há outros escritos antigos que não fazem parte da lista. Os livros que não estão na lista são chamados apócrifos. A palavra apócrifo não quer dizer proibido, não quer dizer livro secreto. A palavra apócrifo significa livro que não está na lista, no cânon. Então aí você consegue perceber já as diferenças mais importantes da Sagrada Escritura. É certo brigar com as pessoas por causa da Bíblia? Não. A Bíblia deveria ser um instrumento de unidade e não arma de agressão. Quem é o centro da Bíblia? Falei, é Jesus, que divide o Antigo e o Novo Testamento. E quem é que interpreta a Bíblia? A Igreja. Nosso Senhor disse para Pedro
Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Pedro é o primeiro Papa, responsável, então, pela interpretação das Sagradas Escrituras. Quero rezar por você, para que ao longo deste mês de setembro você consiga colher os sinais, as graças, as luzes de Deus para a sua vida. Senhor Deus, Pai Santo, Pai do céu, em nome de Jesus e pelas mãos de Nossa Senhora, concede-nos a força do Espírito Santo, para que não desanimemos de buscar o conhecimento divino por meio da Sagrada Escritura. Estou pedindo, Senhor, que por meio desta oração, o Senhor entre nesta casa, nesse escritório, nesta empresa, neste hospital. Estou pedindo que a Tua bênção paire sobre os ambientes habitados por esta família, por estas pessoas. Porque assim a Tua palavra promete. No livro dos Salmos, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que amam a Deus e os guardam. Que assim seja. Que assim se realize. Que assim aconteça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.